Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Santos e olha, eu esperei muito por este momento, esperei muito estar aqui com vocês e poder começar essa série que já tenho sonhado durante alguns anos, já tive várias ideias, já imaginei de um jeito, imaginei de outro, pensei em fazer pregações a respeito deste tema, mas Deus é tão maravilhoso. Ele tudo faz conforme o tempo dele e nós sabemos que o tempo de Deus, ele é perfeito. Então hoje eu começo com muita alegria do meu coração essa série, falar de assuntos tão fortes, assuntos tão do dia a dia, né, da nossa realidade de hoje em dia, assuntos que mexem mesmo com a gente. Eu tenho certeza que vai mexer com você, assim como mexe comigo, temas muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. O que é viver uma vida sem rótulos? O que é viver uma caminhada sem rótulos? O que é ser sem rótulos? Então a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no meu canal. Então não deixe de se inscrever, não deixe de deixar seu comentário, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e seja bem-vindo porque Deus quer falar muito conosco. Viver uma vida sem rótulos, falar sobre este tema é algo muito complexo e é algo muito bacana de se viver. Eu falo de mim, eu falo da minha experiência, das coisas que eu passei, das coisas que eu vivi. Neste ano eu vou completar aí 20 anos de caminhada dentro da igreja, 20 anos de que eu conheci a Igreja Católica, que eu caminho no cristianismo. É claro que antes disso eu tive outras experiências, depois eu vou falar aqui ao longo dos outros vídeos, mas hoje eu quero falar daquele momento que Deus me pegou de jeito e na qual Ele falou comigo, tire os rótulos. E Deus fez isso em meados de 2015 e 2016, quando eu ainda caminhava, né, numa dimensão muito grande, onde eu vivia uma religiosidade muito grande, onde eu caminhava muito arduamente dentro da igreja, onde eu vivia um evangelho radical, onde eu caminhava bem radical dentro da igreja, e foi aonde Deus falou comigo. Mas como que Deus fala com a gente? Qual o momento que Deus começa a falar com a gente? Como entender que é Deus que está falando com a gente e não é a voz humana, ou se a voz é do nosso subconsciente, ou se é o nosso pensamento, ou se é um outro tipo de vozes por aí. Porque ter uma intimidade com Deus não é algo que a gente cria, não é algo de mágica, não é algo assim da noite para o dia. Ter uma intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, requer um tempo de crescimento, requer momentos de oração com muita intensidade, de adoração e por aí vai. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei as pessoas falarem, Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus me revelou, olha, Deus falou comigo tal situação, porque já aconteceu tantas vezes as pessoas falarem para mim, olha, Deus falou isso sobre você, que eu ficava espantado, mas como que Deus falou? Como aquela pessoa sabe? E aí, uma vez eu perguntei para uma amiga, eu falei assim, como que você escuta a voz de Deus? Como que é ouvir a voz de Deus? E eu lembro que ela me disse que ouvir a voz de Deus vem algo de dentro para fora, é algo que vem dentro do seu coração, é algo que você sabe que é Deus. Aquilo te traz paz, mas aquilo movimenta muito o seu coração do mesmo tempo. É algo sobrenatural. Então só quem escuta a voz de Deus, só quem entende disso que eu estou falando, vai saber o que eu estou falando, porque é dessa maneira. Eu fui entender isso com o passar do tempo. Mas como eu fui adquirindo isso? Conforme eu fui crescendo, eu fui tendo um encontro pessoal com Jesus. E eu tive isso quando eu fui batizado no Espírito Santo. Então eu falo de mim. Então, tudo que eu for falar aqui, todas as experiências, todos os lugares, tudo que eu vou falar para você aqui, são coisas que eu vivi, que eu fiz, que eu experimentei, coisas que eu sei. Então eu posso falar com propriedade. Então, quando eu comecei a ouvir a voz de Deus,
foi a partir do momento que eu tive um batismo no Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo foi muito importante para que eu tivesse este contato, que eu tivesse essa experiência de amor, de intimidade e de escuta da voz de Deus. E aí, eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo começou a me distribuir, me dar dons de cantar, de compor, de pregar, de ministrar oração, ministrar louvor, e me deu dons de escuta da voz dele. E foi algo maravilhoso. Eu lembro que naquela época eu era um adolescente ainda e eu caminhava com a galera da igreja, com os outros adolescentes, com os outros jovens, e a gente queria sempre estar na presença de Deus, a gente sempre queria estar em adoração, estar cantando, estar adorando o Senhor no Santíssimo dentro das igrejas, e isso foi fazendo com que a gente tivesse um contato maior com Deus, uma intimidade maior com Deus. Mas para ter intimidade com Deus, e isso é muito importante, além, é óbvio, né? Eu falo de mim, que fui batizado no Espírito Santo e precisei ser batizado no Espírito Santo para entender mais, sentir mais o que o Espírito Santo queria de mim e os dons que o Espírito Santo me deu. Mas para ter uma intimidade com Deus, a gente precisa enxergar Deus de uma maneira única. Nós precisamos passar a enxergar a Deus como nosso amigo, como nosso irmão, como nosso amigo. Às vezes a religião, a religiosidade prega um Deus que é um Deus carrasco, um Deus que julga, um Deus que está, lógico, ele está acima, né, no seu trono glorioso, Jesus está lá, né, sentado à direita do Pai, mas as pessoas generalizam tanto que parece que Jesus, que parece que Deus é aquele Deus soberano que só julga, que está prestes a nos julgar, a nos condenar. E aí esquecem de ter uma amizade com Deus. Eu sempre uso isso como exemplo. Ser amigo de Jesus, assim como eu sou amigo dos meus amigos. É muito simples. É passar a conversar com Jesus no dia a dia, no momento de oração, como estivesse falando com seu amigo, como estivesse falando com o seu melhor amigo. Então, pense no seu melhor amigo agora. Pensa nele, pensa na sua melhor amiga. Você não fala tudo para essa pessoa, você não conta tudo para essa pessoa, coisas assim que ninguém sabe, que nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos sabem. Pensa neste amigo. Você conta tudo para ele. Agora pensa em fazer isso com Jesus, no momento de oração. Falar tudo para ele, falar com ele no momento que você está tomando banho, na hora que você está no banheiro, você está escovando os dentes, na hora que você está cozinhando, na hora que você está indo pegar o ônibus, o trem, na hora que você está dirigindo. Falar com Jesus como você estivesse falando com o seu melhor amigo. Isso é maravilhoso. Isso vai gerando em nós uma intimidade com Deus que é muito profunda. E aí a gente passa a ouvir a voz de Deus. E ele começa a inquietar o nosso coração diante a muitas coisas. Então, uma das chaves que eu tenho para te apresentar para ter essa intimidade com Deus é enxergar Jesus, enxergar a Deus como seu amigo. Não apenas como um pai, ou apenas como um Deus que vai julgar você ou algo do tipo. Não, é enxergar Jesus, enxergar a Deus como seu melhor amigo. A palavra de Deus em João 15, no Evangelho de João 15, traz isso para nós. Jesus fala para os seus, ele fala para cada um de nós. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Ou seja, Jesus, ele nos trata como amigos, ele tem como nós como amigos, como irmãos. Então tudo o que ele tem a nos falar, tudo o que ele tem a nos dizer vem de Deus, vem de seu Pai. Ou seja, ele está olhando para cada um de nós como amigo. Agora imagine, ser amigo de Jesus deve ser muito da hora, deve ser muito louco, deve ser não, é muito da hora, é muito louco ser amigo de Jesus. Claro, nós temos os nossos melhores amigos aqui na Terra, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nosso amigo, né, nossa amiga, nossos melhores amigos. Eu tenho vários amigos.
mas nenhum deles se compara a Jesus, porque é maravilhoso ser amigo, é da hora ser amigo de Jesus. Poder falar com ele sobre exatamente qualquer coisa, falar sobre ele, sobre qualquer assunto, sobre desejo, sobre vontade, sobre sentimentos com Jesus. Lógico, ele tem momentos que ele fica quieto, ele não fala nada, lógico, a gente fica até irritado. Eu fico muito irritado quando eu falo com Jesus e ele não quer falar comigo. Eu fico muito bravo, eu tenho certeza, você que tem uma intimidade com ele deve passar a mesma coisa que eu. Quando é para falar comigo alguma coisa ao meu respeito, ele não fala. Mas quando é para falar de alguma coisa, um direcionamento, uma instrução para um irmão, ele fala, ele revela. Mas aí é uma coisa de Deus, porque às vezes Deus não quer falar tudo para nós, porque a gente é meio precipitado, a gente é ansioso, a gente acaba cometendo alguns erros, metendo os pés pelas mãos, e Jesus não quer isso da gente. Jesus ele quer que a gente caminhe devagar, no tempo dele, bonitinho, para que a nossa vida seja conforme a vontade dele. E quando a gente quer, e para a gente querer viver isso de Deus, querer ter essa intimidade com Deus, para que a gente queira enxergar a Jesus dessa maneira, a gente precisa ser convencido disso. Não adianta eu vir falar disso para você, não adianta um padre, um pastor, não adianta o seu melhor amigo, não adianta seu pai, sua mãe falar disso para você, se você não for convencido pelo Espírito Santo. Então, quando eu fui batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo passou a me convencer de muitas coisas. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão fantástico, que ele permitiu situações na minha vida, coisas acontecerem na minha vida, para que eu pudesse ter o discernimento e algumas chaves para isso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então, Deus, ele quer ser o nosso amigo. Coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. Jesus, ele é o seu amigo, ele é o seu melhor amigo. É o que ele mais deseja ser, é nosso amigo. Ele não nos chama mais de servos, ele nos chama de amigos. Porque o servo, ele não sabe os segredos do seu senhor, ele não sabe as vontades do seu senhor assim no modo íntimo de ser. Ele não sabe o que o seu senhor pensa, o seu senhor deseja, ele não sabe as frustrações do seu senhor. Ele está ali para servir apenas. Nem o que se o senhor dele quiser falar, ele vai falar. Se não quiser, não vai falar. Entendeu? Mas quando nós temos amizade, quando nós temos uma pessoa como amigo, um ser como amigo que é igual Jesus, ele nos fala as coisas, ele revela as coisas de seu Pai para cada um de nós. E o melhor de tudo, ele revela as vontades de Deus para a nossa vida, as vontades de Deus para a nossa caminhada, para a nossa existência. Agora imagine só você, na sua intimidade com Deus, no seu quarto, no seu íntimo, no seu banheiro, no seu trabalho, você falando com Deus, precisar tomar uma decisão na sua vida, precisar tomar uma atitude, ouvir a voz de Deus e tomar a atitude certa. É claro que Deus ele deixa a gente experimentar algumas coisas para ver até onde a gente vai, porque ele conhece os nossos limites, ele sabe quem cada um de nós somos. Então, é muito bom ouvir a voz de Deus, é muito bom ter essa intimidade com Deus. E no começo do vídeo eu falei para vocês que em um determinado momento, em um determinado ponto da minha vida, no ano de 2015 para 2016, Deus ele falou para mim, com essa intimidade que eu adquiri com Ele, batismo no Espírito Santo, ouvindo a palavra dEle, em adoração, tendo essa intimidade, eu passei a ouvir a voz dEle, Ele falou para mim, tire os rótulos, eu te amo do jeito que você é. Eu estava vivendo uma vida religiosa, uma religiosidade vazia. Claro, não o tempo que eu estive na religião foi um momento vazio, lógico que não, porque é muito mais momentos cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, do que momentos vazios. Mas nessa época, neste período, eu estava transbordando o meu cálice de sentimentos ruins, de sentimentos de obrigação, de fazer as coisas para Deus com
por obrigação. Eu estava num momento muito bom da minha caminhada, aonde Deus estava me usando muito na vida de muitas pessoas, onde eu era coordenador de grupo de oração, onde eu fazia muitas orações nas casas, onde as pessoas me mandavam mensagem pedindo oração. Foi um momento muito bom da minha caminhada, mas foi um momento que a minha carne, as minhas verdades começaram a falar mais alto, e foi um momento que eu comecei a transbordar o meu cálice de sentimentos ruins. Ou seja, o meu cálice não transbordava mais de amor pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Eu ia pregar, eu ia ministrar, eu ia orar numa casa por obrigação. Eu não estava mais fazendo aquilo por amor, por misericórdia, por graça de Deus. Eu estava fazendo aquilo como um fardo, um peso. E Deus, Ele é tão maravilhoso, e Ele é tão meu amigo, Ele é tão incrível, que Ele falou, Ele se preocupou comigo. Ele olhou para mim. Jesus, Ele olha para você, Ele olha, Ele sabe aquilo que a gente precisa. E eu não sabia que a minha vida ia mudar a partir daquele momento que Ele olhou para mim. Eu estava chegando em casa, eu chorei, eu estava debaixo do chuveiro chorando e falando para Deus que eu não aguentava mais aquela realidade, que eu comecei a falar as minhas verdades, eu comecei a falar para Ele aquilo que eu era, aquilo que eu sou, o que eu sentia naquela época. Foi quando Ele falou para mim, tire os rótulos. E naquela época, foi muito engraçado, porque eu participava de um fã-clube da Celina Borges. Para quem não sabe, eu sou muito fã da Celina Borges. Eu participava do fã-clube dela e nós recebemos a música em primeira mão dela, que era a música Quem é Você, do CD que ela ia lançar no ano seguinte. Então, isso era em 2015. Nós recebemos a música Quem é Você, eu escutava aquela música todos os dias, todos os dias. E a música fala de rótulos. Tem um trecho da música que fala sem rótulos. E aí, naquele dia que eu cheguei em casa e que eu estava chorando e falando para Deus que eu não aguentava mais, eu escutava essa música. E quando eu terminei o banho, que eu passei a mão no espelho que estava embaçado por conta do vapor do chuveiro, eu olhei para Deus e Ele falou para mim, quem é você? E eu falei todas as minhas verdades, eu falei aquilo que eu sentia, eu falei para Ele o que eu era realmente. Claro, eu vou falar isso ao longo dos outros vídeos. E Ele falou para mim, eu te amo do jeito que você é, tire os rótulos. Tire os rótulos. E aí, daquele momento em diante, a minha vida começou a mudar. A minha vida começou a transformar. Eu comecei a tirar os rótulos. Só que na época eu achava que os rótulos que Deus estava mencionando eram os rótulos religiosos. Os rótulos que as pessoas colocavam ao meu respeito, um peso que as pessoas colocavam. Ah, ele canta muito, ele prega muito, ele é ungido, ele é abençoado, ele é um profeta. Se ele vir na minha casa, Deus vai usar ele para falar. Eu achava que esses eram os rótulos. E que eu precisava tirar esses rótulos para ser aquilo que eu realmente era. Mas só que durante os anos, durante aquele ano de 2015 até agora, Deus permitiu que eu entrasse em lugares, que eu conhecesse pessoas. Ele permitiu que eu vivesse experiências para entender quais os tipos de rótulo que Ele falava. Rótulos religiosos, rótulos relacionados à religiosidade e rótulos relacionados à sociedade, rótulos relacionados a este mundão aí de meu Deus, que a gente conhece muito bem. E aí, ao longo do caminho, eu fui vendo quais os rótulos que Deus estava falando e que eu precisava tirar. Rótulos que eu não precisava ser, rótulos que eu não precisava viver, pois o que Deus pensa de mim é o que eu devo ser. Não os rótulos que as pessoas criam, não os rótulos que as pessoas enxergam de mim, não os rótulos que eu automaticamente fui permitindo crescer, tomar conta do meu coração. Não esses rótulos. O que Deus quer, o que Deus queria de mim naquela época é que eu tirasse todos os rótulos. Tudo aquilo, que eu deixasse de ser, que eu deixasse de me rotular, que eu não deixasse mais que as pessoas me rotulassem, para que eu pudesse ser aquilo que Ele queria que eu fosse. E Deus, hoje eu posso falar com a boca cheia, hoje eu sou aquilo que Deus quer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus sonha que eu seja.
Então, se eu estou aqui hoje falando para vocês é porque hoje eu sinto que eu estou pronto para poder falar para vocês as experiências que eu vivi durante esse tempo, as experiências que eu vivi dentro da religião, que eu vivi dentro da igreja, as experiências que eu vivi neste mundo aí fora, nos lugares que eu entrei, nos lugares que eu frequentei, as pessoas que eu conheci, as coisas que eu vi, as coisas que eu experimentei. Eu posso falar para vocês o que é viver uma vida sem rótulos, porque a sociedade, a mídia, as pessoas ao nosso redor querem que a gente seja uma coisa, querem nos rotular a todo tempo, querem fazer com que a gente seja aquilo que elas querem que nós sejamos, querem colocar politicagem, ideologias, militância, querem que a gente se transforme em algo que elas querem, algo pré-montado, é como se fosse um robô. Mas nós não somos isso. Nós somos aquilo que Deus quer que a gente seja. Nós somos aquilo que Deus pensa que nós somos. Então, no momento que a gente descobre aquilo que Deus quer de cada um de nós, a partir do momento que a gente descobre o que Deus pensa sobre cada um de nós, não haverá pessoas, não haverá mídia, não haverá sociedade, não haverá ser humano algum que vai fazer que a gente seja ao contrário daquilo que Deus quer que a gente seja. Ou seja, seja o que Deus quer. Para isso você precisa ter essa intimidade com Deus. Para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Para isso, você precisa ter essa experiência de olhar para Deus não como um senhor, como seu patrão, como um chefe, como um rei soberano que vai te julgar. Você precisa começar a olhar a Jesus, precisa olhar a Deus como seu melhor amigo e dizer para Ele o que você sente, dizer para Ele o que você pensa, quais são os seus sentimentos, os seus desejos, as suas aflições, o que você pensa sobre as pessoas, quais são os seus pecados, quais são as suas vontades, os seus sonhos. Fala isso para Jesus. Eu tenho certeza que isso vai gerar em você uma intimidade profunda com Ele. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, quando você for batizado, você que ainda não é batizado, você que tem o desejo de ser batizado, procure esse batismo no Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, escuta bem isso que eu estou te falando, ele vai te convencer dos rótulos que você precisa tirar, dos rótulos que você não precisa viver. Que o Espírito Santo ele vai convencer a você, vai convencer na sua essência aquilo que você precisa ser, sem rótulos, sem preconceitos. Deixa que a verdade que é Jesus na sua palavra, a verdade que é Jesus no Espírito Santo de Deus, te convença daquilo que você é, daquilo que Ele quer que você seja. Caminhe conforme a vontade de Deus, não conforme o que as pessoas pensam. Eu não falo só pessoas no mundo, não. Pessoas dentro das igrejas, pessoas dentro da religião. Não seja aquilo que as pessoas querem que você seja. Seja aquilo que Deus quer que você seja. E para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, você precisa olhar para Ele como seu amigo. Você precisa enxergar a Deus como seu melhor amigo. E para isso, você precisa dar um primeiro passo, que é aceitar isso. É aceitar que Jesus, que Deus, Ele é o seu melhor amigo. E eu tenho certeza que Ele vai te convencer. O Espírito Santo de Deus vai te convencer dos caminhos que você deve percorrer, das coisas que você deve fazer, das decisões que você precisa tomar. Quem vai te convencer é Deus, não é as pessoas. Não é o ser humano. É claro, Deus usa muitas pessoas, Deus usa e vai continuar usando pessoas para falar dele, para te levar para um caminho certo, para um caminho correto. Escuta mesmo as pessoas que são de Deus e Deus vai colocar no seu coração, através dessa intimidade, quem você deve confiar, a quem você deve ter uma confiança em Deus. Porque tem pessoas que, infelizmente, falam que são de Deus, mas não são de Deus. E a própria palavra fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas escute o que Deus quer falar para você. Feche a porta do seu quarto, feche a porta do seu quarto e tenha um momento de intimidade com Ele.
Fala ali sentado, deitado, ajoelhado, deitado no chão, do jeito que você quiser. Fale com ele. Comece a revelar as coisas. Deixa Deus. Coloque um louvor. Coloque um som alto, um louvorzão aí, um gospel, um louvor católico, o que você mais gosta. Comece a ouvir a voz de Deus. Comece a falar com ele. Mesmo que você não escute, mas comece a falar. Comece a falar. Vai falando, vai falando. Deixa Deus te conduzir. Eu tenho certeza que essa será uma chave maravilhosa para o plano que Deus tem para a sua vida. Porque eu creio que o que Deus quer de cada um de nós é que a gente faça morada um dia junto com Ele na glória. E Ele tem isso, Ele sonha com o céu para mim e para você. E a gente precisa entender quem é este Deus, quem é Jesus, quem somos cada um de nós, o que nós precisamos ser, o que nós precisamos descobrir como seres humanos, como filhos de Deus, para podermos chegar aonde Ele quer. E eu digo mais, Jesus como seu amigo, Ele vai permitir que você chegue a lugares, que você tenha experiências. Ele vai permitir muitas coisas na sua vida, coisas boas e coisas ruins. Tudo isso para a honra e para a glória dele. E Ele vai querer que você caminhe conforme a vontade dele. Porque Ele te ama, porque Ele é seu amigo. E o que Ele quer é a nossa felicidade, é que a gente cresça, é que a gente amadureça. É o que Deus quer de cada um de nós, é que a gente seja feliz. Ele quer nos encher de amor, nos encher de alegria, porque Ele tem este cuidado de amigo para conosco. E não pense você que só porque Jesus ele é o nosso melhor amigo, que Jesus ele enxerga a gente desta maneira, que ele só vai falar coisas boas, agradáveis aos nossos ouvidos. Não, porque a própria palavra também fala que o melhor amigo, que amigo não é aquele que apenas passa a mão na sua cabeça, que alisa a sua cabeça e que te fala palavras bonitas. O amigo é aquele também que sabe dar um tapa. O amigo também é aquele que sabe repreender. Igual Jesus fez com Pedro. Jesus repreendia Pedro direto. Dava uns coió em Pedro que era maravilhoso. Jesus era amigo de Pedro. E Pedro era amigo de Jesus. Só que em momentos que Pedro agia não conforme a vontade de Jesus, que Pedro agia conforme as suas vontades, Jesus precisou repreender a Pedro. Igual no momento que Jesus está lá, que Jesus é preso e o soldado vem aprisionar Jesus e Pedro pega a espada e corta a orelha daquele soldado. Jesus olha para Pedro e fala: "Afasta-te de mim, Satanás." Imagine o seu melhor amigo olhar para você e falar aquilo para você. Mas entenda, se Jesus é Deus, Jesus olhou para Pedro e falou daquela maneira com ele, com seu amigo, que é aquela pessoa que caminhava junto com ele. Então você acha que Jesus não vai repreender a gente de vez em quando? Então assim, se você está achando que Jesus não vai te repreender, que Jesus só é paz e amor, que Jesus só é, nossa, porque o povo anda pregando Jesus aí que é só, porque Jesus é isso, aquilo é o outro. Não, Jesus também repreende, Jesus também puxa a orelha da gente, quando for necessário, porque amigo também precisa ter essa postura de corrigir. Eu tenho uma melhor amiga, minha melhor amiga, ela me repreende. Quando ela vem falar alguma coisa com aquela sobrancelha erguida, eu sei que vai doer. Então é isso, a amizade é isso. Não é somente, momentos felizes, momentos alegres, que maravilha. Não, a amizade também é aquele momento que você precisa pegar o seu melhor amigo, puxar a orelha dele e levar ele para o caminho certo. Amigo é esse. Agora você só tem amigo que fala pra você coisas bonitinhas, né? Fique esperto, senão aí não é seu amigo não. E se você acha que falar de Jesus é apenas palavras doces, palavras açucaradas para agradar a forma que você vive, toma cuidado com isso. Porque Jesus também repreende. Ele é amor, ele chama a gente de amigos aqui. Olha a declaração de amor de Jesus para cada um de nós. Mas ele também precisa ser duro conosco. E aí é onde a gente precisa ter amadurecimento para entender isso. E para isso é preciso ter intimidade com Deus. Para ter intimidade com Ele, você precisa enxergar a Ele como seu melhor amigo. Ok? Então assim,
Esse vídeo é o primeiro vídeo dessa série. Nós vamos falar muitos outros temas, tem temas aí fortes, uns temas meio que polêmicos, que vão dar o que falar, eu acredito, mas eu posso dizer com propriedade. Tudo o que eu falo e tudo que eu vou falar aqui neste canal, aqui nessa série, sem rótulos, são coisas que eu vivo, coisas que eu vivi, que eu experimentei, que eu sei, que eu vi com esses olhos que Deus me deu. Eu vou falar de lugares que eu entrei, que eu frequentei, porque Deus permitiu que eu fosse, que Deus permitiu que eu entrasse. Então, eu vou falar coisas, pode ser que doa aí na sua ferida, no seu ego, não tem problema, mas eu posso falar com propriedade, porque são coisas que eu vivi. Então eu não vou falar coisas que eu não sei, que eu nunca vi, que eu não posso, que eu nunca experimentei. Então tudo que vai ser falado aqui são coisas que eu fiz, que eu vivi, que eu experimentei, que Deus permitiu que eu vivesse. O vídeo ficou um pouco longo, esse primeiro vídeo, mas é o primeiro, dessa série, é o vídeo de inauguração, é o primeiro vídeo, nós estamos falando do amor de Deus, de intimidade com Deus, de um Deus que é nosso amigo, olha que maravilha. Então, nós vamos ouvir em alguns momentos coisas que não, você vai ouvir coisas que não te agrade, mas ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e pergunte para Ele o que Ele pensa sobre isso, sobre você, se você deve continuar assistindo o conteúdo aqui do canal ou não. Ele vai falar para você, Ele vai te instruir. E eu quero que você viva e tenha uma intimidade profunda com Deus. Que você não deixe de se inscrever no canal, que você possa ativar o sininho para receber as notificações e que você possa comentar, divulgar, espalhar para os seus amigos, né? Porque falar de Deus é muito bom, de uma forma sem rótulos ainda, é maravilhoso, entendeu? Eu tô sendo eu mesmo aqui, tá vendo aqui o cenário que eu montei, coloquei São Miguel, que é o meu santo de devoção, coloquei umas pelúcias que eu gosto de vaca, eu gosto de pelúcia de vaca, o leãozinho, que eu sou apaixonado por leão, deixei aqui um cenáriozinho bonitinho, porque é quem eu sou, é minha verdade, é minha essência, sem rótulos, sem preconceitos, e eu creio que Deus vai capacitar cada um de nós. Eu convido você a ficar aí para este momento de oração, reze comigo, vamos rezar, vamos orar, e vamos buscar essa intimidade com Deus. Senhor Jesus, neste momento, eu quero pedir por esta pessoa que está assistindo, está ouvindo a este conteúdo aqui neste canal, a este primeiro episódio da série Sem Rótulos. Essa pessoa que está disposta a ter uma intimidade com o Senhor, essa pessoa que está disposta a ser seu melhor amigo. Essa pessoa que quer que o Senhor seja o melhor amigo dele, o melhor amigo dela. Eu peço, Senhor, que o seu Espírito Santo possa vir sobre esta pessoa neste momento. Que o seu Espírito Santo possa vir, seja derramado sobre essa pessoa, onde quer que ela esteja, seja no seu quarto, seja na sua casa, seja no carro, seja ouvindo a caminho do trabalho, não importa onde essa pessoa esteja. Mas que eu peço que o teu Espírito Santo, o Espírito Santo Paráclito, o Espírito Santo que está em todos nós, está em todos os lugares, possa adentrar neste coração, neste momento, e que o Senhor possa fazer dessa pessoa uma pessoa íntima do Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor possa revelar as suas verdades, as coisas que o Senhor precisa revelar para esta pessoa, para que essa pessoa possa viver uma vida completamente sem rótulos, para que ela possa viver aquilo que o Senhor quer, que essa pessoa seja aquilo que o Senhor quer que essa pessoa seja. Peço, Senhor, que essa pessoa que está escutando, que está assistindo a este conteúdo, que essa pessoa possa sentir a tua presença e que ela possa se sentir amado, que essa pessoa possa se sentir amada por ti, amada a cada dia, que essa pessoa possa se levantar do chão, que essa pessoa possa se levantar na certeza de que o Senhor é mais, de que o Senhor é maior, de que o Senhor é melhor, de que a sua companhia é melhor, de que a sua presença é melhor para a vida desta pessoa. E eu te peço que o Senhor abençoe o dia deste irmão, desta irmã. Que o Senhor abençoe os seus planos, os seus projetos, a sua família, a sua casa. Que o Senhor derrame bênçãos de alegria, de abundância. Que o Senhor possa corrigir nos momentos necessários. Que o Senhor possa abraçar esta pessoa em todos os momentos de sua vida. Que essa pessoa, que você que está aí, possa ter intimidade com Deus.
Que o Senhor Jesus abençoe a esta família, derrame sobre esta pessoa as suas bênçãos, as suas graças, e que esta pessoa possa viver esta intimidade, esta amizade profunda e verdadeira contigo. Amém.